Olá, nós vamos continuar agora a nossa reflexão, na verdade a nossa busca para responder aquela pergunta: por que eu sou cristão? Nós falamos no vídeo anterior sobre Deus como Criador. Agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre a natureza e o propósito do ser humano. Eu queria refletir com você com base no texto de Gênesis 2. Então eu quero novamente te pedir para que você pause esse vídeo, abra sua Bíblia e leia Gênesis 2 e depois nós voltamos aqui para continuar nossa meditação. Se você já leu Gênesis 2, eu queria que você pensasse comigo no seguinte: nós vamos pensar agora sobre como que é o processo de fabricação, na verdade de invenção de alguma coisa. Talvez o inventor, quando ele começou a projetar aquilo que ele de fato criaria, ele teve que pensar na necessidade, como que aquilo serviria para tal utilidade, como que aquilo seria. Vamos pensar, por exemplo, numa cadeira. O inventor pensou: quero construir alguma coisa que possa ser útil para descanso, para que a pessoa possa ficar numa posição que seja agradável e que ela não precise ficar em pé durante tanto tempo. Ele precisa ser assim, precisa ser assado, vai ser de tal material, tal inclinação. E esse inventor foi construindo a imagem dessa cadeira na mente dele. Então ele foi lá, juntou os recursos e criou de fato aquilo que ele imaginou. Então teve uma ideia que gerou a sua criação, a cadeira, que serve para o descanso, que tem uma utilidade específica. Trazendo isso para a reflexão sobre o ser humano, quando nós estamos lá lendo o livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus está criando, haja luz, haja separação das águas, haja os animais que estão na água, que estão nos céus. Deus vai criando através do seu haja. Mas quando Deus vai fazer o ser humano, ele parte de uma ideia, ele pensa e existe um porquê dele ser da forma como ele será. Talvez também falando sobre a sua utilidade, mas de fato qual que seria a sua essência, a sua natureza. Então qual que é a ideia que gerou a criação ser humano? Isso está lá, como nós falamos no Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos voltar lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o ser humano é uma criação que partiu da inspiração de Deus. É como se Deus falasse assim: vou criar o ser humano, mas como que esse ser humano vai ser? Já sei. Esse ser humano vai ser que nem eu. Eu vou me inspirar em mim mesmo para fazer esse ser humano. Esse ser humano vai ser a minha imagem conforme a minha semelhança. Quando eu digo a minha imagem conforme a minha semelhança, vai destoar um pouco, porque ele fala sobre um façamos. Façamos dá uma ideia de coletivo. Façamos não a minha imagem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, isso já nos traz alguns indícios de como essa criação será. Porque se essa criação é inspirada no Deus façamos, no Deus que fará a nossa imagem, a nossa semelhança, nós entendemos que é um Deus relacional, é um Deus coletivo, criando algo parecido consigo mesmo. Então essa criação naturalmente também será relacional. Nós somos seres humanos feitos para vivermos em relacionamentos, para vivermos em comunidade. Eu queria ler um texto com você também que é muito importante, que está lá em João 17. Eu vou ler apenas um versículo, mas se você puder ler todo o capítulo, é muito bacana, porque é uma oração que Jesus fez a nosso respeito. E essa oração fala muito sobre relacionamento, sobre conexão, sobre unidade. João 17, versículo 22. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, respondendo a primeira questão desse nosso vídeo, qual que é a natureza do ser humano? A natureza do ser humano é uma natureza relacional. Por quê? Porque o nosso Deus também é assim. É um Deus que se apresenta na Escritura como uma trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um. E nós, como seres humanos, a gente não foi feito para sermos ilhas. Você não nasceu para ser uma pessoa totalmente solitária, sozinha, que vai viver uma vida sem precisar de ninguém, sem depender de ninguém, sem se relacionar com ninguém. Não, você foi feito para se conectar com pessoas. E de que maneira que essa nossa natureza relacional se expressa em nossa vida? De duas formas: no nosso relacionamento com os outros e no nosso relacionamento com Deus. É sempre um relacionamento baseado
no amor. O amor é uma tônica extremamente importante, fundamental do Evangelho. Vamos falar sobre o relacionamento com o outro. Nós aprendemos isso quando nós lemos lá, quando Deus olhou para o ser humano Adão, ele falou assim: não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma ajudadora. Então Deus percebeu que a sua criação até então era tudo muito bom, e viu Deus que era bom, mas quando ele viu Adão sozinho, falou: isso não tá bom, ele precisa de relacionamento. Além da relação de casamento, de homem e mulher, nós também temos uma perspectiva bíblica sobre o relacionamento entre irmãos, porque existe uma proposta de Deus também para que nós convivamos uns com os outros. Isso está expresso lá no corpo de Cristo. Você pode entender um pouco mais sobre isso se você for lá ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Fala sobre a diversidade de dons, sobre a unidade, sobre os vínculos que precisam ser em paz, em amor. Então nós somos seres humanos feitos para vivermos em perspectiva relacional, não de forma isolada, não que eu tenho que viver uma vida só comigo, sem me preocupar com ninguém, sem me conectar com ninguém. Não, essa não é a vontade de Deus, essa não é a nossa natureza, nós não fomos feitos para ser assim. Quando eu falo de natureza, é legal a gente pensar o seguinte: se eu não agir de forma relacional, eu estou indo contra a minha construção genética. Se eu creio que eu fui feito à imagem de Deus, que é relacional, eu também só vou conseguir ser pleno na minha existência se eu for um ser humano entregue aos relacionamentos, aprendendo com eles, é claro, mas nunca fugindo deles com medo de alguma frustração, de alguma dor, por exemplo. O Evangelho nos ensina a tratar as nossas dores relacionais, mas sempre nos aponta o caminho da conexão como o caminho do Evangelho. E o nosso relacionamento também é com Deus, e Deus é a expressão máxima de amor. Eu queria que você lesse comigo 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nós sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, nós entendemos que a nossa natureza vem dele. Então, nós devemos nos relacionar com Deus também na perspectiva de aprender quem nós somos. Afinal de contas, se Deus é amor, nós também temos que ser uma expressão viva do amor. É por isso que em Deus nós aprendemos a amar, e esse amor, ele é de alguma forma traduzido, ele acaba passando por nós e desaguando nas nossas relações. É Deus que nos inspira a amar. Nós só vamos conseguir amar de fato se nascermos de Deus, se tivermos um vínculo com Ele, pois Deus é amor e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, em Deus nós encontramos todo o fundamento que nós precisamos para entender a nossa natureza e também colocar em prática os nossos relacionamentos, porque um relacionamento saudável só funciona se ele for fundamentado no amor. E para finalizar, nós falamos sobre a natureza do ser humano, falamos também sobre como que essa natureza relacional se expressa, que é na relação com os seres humanos e também com Deus, tudo isso permeado pelo amor. E agora vamos falar sobre o propósito. Quando a gente lê lá Gênesis falando sobre o processo de criação do homem, depois que Deus cria o ser humano, ele nos dá um propósito. E qual que é esse propósito? Eu vou te falar e você vai achar que é muito simples, muito besta. É o seguinte: tome conta da criação. Seja o gestor daquilo que Deus fez. Afinal de contas, Deus fez o mundo para que nós pudéssemos viver dele, mas também para que nós pudéssemos o dominar, trabalhar nele e fazer com que ele possa servir aquilo que nós precisamos. Então nós temos um propósito, que é o que nós chamamos de mandato cultural, que é o ser humano utilizar-se da criação, subjugá-la e fazer a correta gestão. E também multiplicar-se, para que aqueles que forem vir nas próximas gerações também possam herdar essa responsabilidade que Deus nos deu de cuidar da criação. Até aqui tudo bem, você já entendeu talvez um pouco mais sobre qual que é a sua natureza, qual que é a nossa natureza, e de que forma que nós vamos colocar essa natureza em prática nos relacionamentos, através da relação com Deus, que vai nos auxiliar, vai nos embasar em amor para que nós possamos lidar uns com os outros e também entender um pouco sobre o nosso propósito, que é sermos gestores da criação, sermos pessoas que são responsáveis por cuidar do nosso mundo. Muito lindo, muito maravilhoso. Mas será que isso dá certo? Será que isso está prestando? Será que isso está funcionando? Acho que você vai falar: poxa, Fábio, eu acho que não. Eu acho que nós não entendemos bem a nossa natureza. Eu acho que nós não fazemos uma correta administração do mundo. Eu acho que nossos relacionamentos não são baseados em amor, mas talvez em comércio, em interesse, em política. Por quê? Isso vai ser a temática do nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre a desobediência humana. E assim, conectando um tema ao outro, daqui a pouquinho a gente vai conseguir começar a vislumbrar a resposta. Por que nós somos cristãos? Quero que você fique comigo nessa nossa série de vídeos, aqui no canal da Igreja Batista no Catacione.